salve! O Flamengo derrotou o Atlético Goianiense no Maracanã por 2-0, mesmo poupando alguns titulares, e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações e você vai ficar na cara do gol. Essa história de poupar jogadores pensando numa outra competição que virá, jogo dali a 3 dias, não funciona para todo mundo, mas para o Flamengo funcionou. O Palmeiras no sábado quebrou a cara, botou todos os seus jogadores reservas em campo para enfrentar um dos times lá da zona de rebaixamento, o Vitória. Botou até o goleiro reserva e perdeu o jogo de 2-0. Muitas críticas, inclusive, do técnico Abel Ferreira, como eu nunca tinha visto, aos seus próprios jogadores, pela falta de empenho, pela oportunidade que tinham. E o Botafogo levou 3-0 do Cruzeiro. Tudo bem que foi um placar exagerado para o que foi o jogo. O goleiro do Cruzeiro, Cássio, foi o melhor jogador em campo, mas o Botafogo pagou por ter poupado 3 de seus principais jogadores, principalmente o atacante Luiz Henrique. Não tendo o Júnior Santos, dependendo do Tiquinho e do Luiz Henrique, o técnico tirou Luiz Henrique do jogo, como tirou o seu melhor zagueiro dos últimos jogos, o Alexander Barbosa, e também o meio-campo Gregory. Quando colocou esses jogadores em campo no segundo tempo, o jogo já estava 2-0 para o Cruzeiro e o Botafogo não reagiu. E aí querem comparar com o Flamengo. Não dá para comparar. O Flamengo se deu ao luxo de tirar 5 jogadores. Mas vejam bem como é que o Flamengo troca seu time, como é que ele alterna seus jogadores. Varela e Wesley são jogadores mais ou menos do mesmo nível. A mesma coisa dos dois laterais esquerdos, Vinha e Ayrton Cruz, a ponto da gente nem saber quem é titular e quem é reserva. E o que dizer então dos 4 zagueiros que o Flamengo tem? Fabrício Bruno e Léo Pereira, Davi Luiz e Léo Ortiz. Quem é titular e quem é reserva? Muitas vezes joga o Fabrício Bruno com o Davi Luiz. Às vezes joga Léo Pereira com o Léo Ortiz e o nível não cai, são jogadores do mesmo nível e nisso o Tite tem uma importância, uma sabedoria, porque colocou todos em atividade constantemente, num permanente revezamento. Agora, na parte fundamental do time, o Tite não mudou praticamente nada, só tirou o De La Cruz, que estava de fato sentindo um desgaste muscular, já do outro jogo, o jogo anterior, ele foi muito marcado pelos jogadores do Vitória da Bahia, sofreu algumas pancadas e aí foi tirado do time. Mas o Tite manteve Pulgar, Arrascaeta, Pedro, Cebolinha e o Luiz Araújo, que entra sempre no time, completou essa zona de ataque do Flamengo. Então o time não perde, mantém o nível de atuações. Nem foi no primeiro tempo uma atuação brilhante, mas mesmo assim 1-0 com gol de Pedro. E no segundo tempo brilhou a Arrascaeta fazendo um belo gol para selar o placar de 2-0. E aí então o Tite teve o luxo de tirar ainda no segundo tempo jogadores como Pedro, Arrascaeta e Cebolinha nos últimos 20 minutos da partida para colocar Gabigol, para colocar em campo Carlinhos, o garoto Matheus Gonçalves, e aí sim ele botou os jogadores do time reserva do Flamengo. Mas o Flamengo hoje alcança a condição de líder do Campeonato Brasileiro, igualado em pontos com o Botafogo, 40, mesmo número de vitórias, mas melhor saldo de gols tem o Flamengo do que o Botafogo, tem 4 gols a mais de saldo. Assim o Flamengo chega à ponta do Campeonato Brasileiro e com toda a motivação para enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Agora é mata-mata entre 2 das melhores equipes do Campeonato Brasileiro e o Flamengo chega muito mais motivado e inteiro para essa decisão de oitavas de final do Campeonato da Copa do Brasil. Aquele recado para você. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e eu vou deixar você na cara do gol. Até a próxima!